Bem, pessoal, mais uma videoaula a respeito de diagrama de momento fletor e força cortante. Só enfatizando, tudo que eu vou estar falando aqui vai estar no meu blog resistência-2-materiais.blogspot.com.br, tá? Então, o pessoal quiser alguma coisa por escrito, vai estar lá, ok? Então, bom, o problema agora está um pouco mais elaborado. Resolvi, manter uma viga com dois apoios, certo? Fiz aqui, botei aqui um momento de 20 kN, uma carga pontual de 15 kN e uma carga distribuída de 6 kN por metro. Tá? O problema é um pouquinho mais elaborado que o da videoaula anterior. Convenção de sinal, convenção de sinais, temos aqui, para que o momento seja considerado positivo, ele vai estar comprimindo a parte superior do elemento em análise e vai estar tracionando a parte inferior. Então, quando o elemento já em análise estiver nessa configuração, o momento é positivo. Tá? Força cortante, a força cortante será positiva quando a força cortante resultante ali tender a girar o elemento no sentido horário, tá? E o contrário, tá? será aplicado tanto para momento e força cortante. É muito importante que o pessoal tenha consciência da convenção de sinais, tá? De forma que a modelagem seja feita de acordo, Quando você faz a modelagem e observa de forma correta a convenção de sinais, o resultado será o resultado correto. Bom, antes de tudo, calcular reações nos apoios. Tá? Isso faz com que você consiga determinar as condições de contorno iniciais e de contorno do problema. Tá? Então, antes de tudo, ao calcular, ao iniciar o cálculo, o desenho do diagrama de momento fletor e força cortante, calcula-se a reação nos apoios, que aqui iremos chamar de RA e RB, certo? E aqui, o problema como já foi descrito anteriormente. Bom, somatório das forças, para observar a condição de equilíbrio será igual a zero. Então temos aqui que para a estática, sabemos que vamos estabelecer o seguinte: força para cima positivo e força para baixo negativo, tá? Então temos aqui que RA positivo menos 15 para baixo negativo menos essa força distribuída aqui, que é 6 kN distribuído entre 4 e 8, ou seja, 6 vezes 4, ou seja, 6 kN distribuído ao longo de 4 metros, mais a reação em B, igual a zero. Isso aqui vai me levar que RA mais RB igual a 39. Ok? Então, esta equação vamos chamar de 1. Vamos estabelecer que o somatório dos momentos no ponto A é igual a zero. Tá? Sendo assim, temos o momento aqui, um ponto onde está sendo aplicado o momento, sentido anti-horário, será positivo,
e sentido anti-horário negativo. Isso, né, para que, no que diz respeito à estática, para que a gente possa fazer chegar às equações de equilíbrio da barra, tá? Ou seja, repetindo, sentido horário, anti-horário, perdão, positivo, e sentido horário negativo, ok? Só aplicar aqui a regra da mão direita, né? Que você vai ver que esse momento vai estar saindo do plano, né? No sentido anti-horário, e no sentido horário vai estar em direção ao plano. Ou seja, então vamos lá, 20, né? Aqui essa força pontual de 15 kN vai estar a uma distância de 2 metros, então negativo, porque tende a girar o elemento em análise no sentido horário, menos 15, vezes 2 metros, ok? Momento atribuído às forças, a força distribuída. Negativo, porque vai tentar rodar, né, o elemento no sentido horário, né? Negativo, 6 vezes 4, né, que é a distância de 4 a 8, 4, vezes a distância do baricentro desse retângulo até o ponto A. Ou seja, daqui até aqui tem 4, né, o baricentro vai estar na metade entre 4 e 8, vai estar em 6, ou seja, o baricentro dessa força distribuída vai estar a 6 metros, né, do ponto A, né, levando-se em consideração só, né, o eixo X aqui, o eixo horizontal, ou seja, 6 metros, tá? Mais a reação em B, que vai tentar girar o elemento no sentido anti-horário positivo, vezes 10, igual a zero. Daqui, a gente já sabe que só temos RB como incógnita, daqui a gente tira que RB igual a 15,4, tá? Depois, jogando RB aqui na equação número 1, chegamos que RA igual a 23,6. Então, temos RB e RA, que são relações nos apoios. Lembrando, primeira coisa a ser feita para cálculo do diagrama de momento fletor e força cortante é a reação nos apoios, ok? Vamos lá. Vamos agora dividir a viga em seções, tá? Para que a gente possa fazer a análise separada de cada um, ok? Então, vamos lá. Vamos dividir ela basicamente em 1, 2, 3, 4, 5 seções. Essa divisão é baseada na distribuição dos carregamentos ao longo da viga, tá? Então, entre os carregamentos, né, divido por seções e vou fazer a análise de cada seção separadamente, tá? Entre 0 e 1, entre 1 e 2, X vai ser a coordenada genérica ao longo da viga, tá? Vamos estabelecer isso. X maior ou igual a... Vamos começar com X entre 0 e 1, X entre 1 e 2, X entre 2 e 4, X entre 4 e 8 e por último X entre 8 e 10, tá? Bom, então vamos começar com X maior ou igual a 0, menor que 1. Menor que 1 por quê? Porque, como vocês lembram, aquele momento, né? Aquele momento que foi mostrado anteriormente, ele está em X igual a 1. Só que nessa análise aqui, não vamos incluir esse momento, tá? Ele será feito na próxima sessão, tá? Então, botando aqui X menor que 1, eu excluo o momento, tá? Aplicado
e faço a modelagem aqui da viga para essa seção. Tá? Então temos aqui a reação, RA, já calculada anteriormente, X, que é a coordenada genérica ao longo da viga, e C, que é o ponto de análise neste intervalo. Tá? C, ponto genérico ao longo da viga, como eu tinha falado anteriormente, e X, a coordenada horizontal do ponto genérico C. Ok? E aqui o momento, né? E o momento fletor no ponto C e a força cortante. Tá? Então temos aqui que o somatório das forças igual a zero. Fazendo isso, temos que ao longo, né, da viga, né, a força cortante vai ser né, positiva, igual a 23,6. Né? Se a gente for pegar aquela análise que a gente fez da convenção de sinais, a gente vai ver que está de acordo. Ou seja, o elemento em análise está girando no sentido horário, né? Então a força cortante é positiva. Tá? E faremos que o somatório do momento, né, do ponto genérico C é igual a zero. Tá? Ou seja, temos aí, estabelecemos a relação de equilíbrio no ponto C, e para isso temos que a reação em A vai girar o elemento no sentido horário, negativo, vezes 23,6 vezes x, né? Que x, como os senhores estão vendo aqui, né, é a distância da reação em A até o ponto genérico C, tá? Mais m. M é o momento fletor, certo? Igual a zero. Ou seja, o momento fletor ao longo do eixo x, tá, vai ser igual a 23,6 vezes x. Né? Honesto, a gente é resultado está de acordo com a convenção de sinais que a gente estabeleceu. Ou seja, o elemento na parte superior está sendo comprimido e na parte inferior está sendo tracionado. Tá? Então, mas, né, como o diagrama será a composição de várias funções, né, porque cada seção vai ter, né, um comportamento diferente, temos que calcular o valor inicial e o valor final, né, para que a gente possa observar a continuidade do diagrama. Então, temos aqui que para m igual a zero, para x igual a 0, m igual a 0, e para x igual a 1, m igual a 23,6. Isso lá na frente vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, tá? Porque vai ser uma verificação da continuidade do diagrama, tá? Então, diagrama da força cortante, como a gente tinha visto antes, né, é uma constante. Importante, tá? Desenhar essa reta vertical, porque essa reta vertical ela denota que naquele ponto há uma descontinuidade, né? E essa descontinuidade é de 23,6. Não é certo a gente já começar a desenhar o diagrama a partir do 23,6, tá? A viga está em equilíbrio, ela tem que sair do equilíbrio e para o valor da reação no apoio, e depois a gente desenha o comportamento dela, né, a partir de 0 até a 1, que a gente viu que é uma constante, né, igual a 23,6, certo? Agora para aí 23,6, o momento fletor, a gente viu que é uma reta, né, onde para x igual a 0, o momento é igual a 0, e para x igual a 1, o momento é igual a 23,6. Tá?
como a gente tinha chegado lá na equação anterior, 23,6. Muito bem, agora vamos lá, para x maior ou igual a 1 e x igual a 2. Aqui, apesar de a gente estar só fazendo análise desse segmento, a gente tem que, na hora da modelagem, a gente tem que incluir toda a barra que vem antes desse elemento, tá? De forma que a gente, com isso, a gente consegue levar em consideração tudo que já aconteceu anterior, né, a esse segmento, essa seção. Ou seja, incluímos aqui entre x igual a 1 e x igual a 2 e entre x igual a 0, maior ou igual a 0 e x menor que 1. Tá ok? Mas o elemento em análise aqui é de x maior ou igual a 1 ou x igual a 2. Ok? Então vamos lá. Somatório das forças igual a 0. Tá? Como não teve força nenhuma aqui, né? Permaneceu a força cortante ao longo do eixo x igual a 23,6, uma constante. O momento no ponto C genérico, né? Reação em A, menos 23,6, né? Sentido horário, vezes x, né? Que é a distância, mais 20, porque tende a girar o elemento a um momento no sentido anti-horário, tá? E mais m, né? Positivo, porque é no sentido anti-horário igual a 0, né? Sendo assim, temos que m de x igual a 23,6x menos 20, ok? Daqui, dessa relação aqui, chegamos a essa função aqui do momento fletor ao longo do eixo x, né, que é 23,6x menos 20. Para m igual a 1, para mx igual a 1, temos que 3, que é 3,6, substituindo 1 aqui em x, chegamos a 3,6. E para x igual a 2, m igual a 27,2. Aí a pergunta, mas e a continuidade? Porque anteriormente a gente tinha calculado que m de x para x igual a 1 é igual a 23,6. E aqui está dando 3,6. É exatamente a descontinuidade promovida por esse momento aqui positivo, certo? Que apesar de ele ser positivo, ele vai entrar negativo aqui, porque por conta aqui da manipulação algébrica. Então, quando você tem esse momento aqui, ele vai promover uma descontinuidade, e essa descontinuidade vai jogar o momento para x igual a 1 para 3,6. Tá? Então, a gente vai ver lá. Força cortante continua a mesma, constante, 23,6, como a gente tinha visto. E, como a gente tinha visto falado anteriormente, o momento fletor para m para x igual a 1 é 23,6, só que a gente tem, né, um momento aplicado, esse momento vai gerar uma descontinuidade, tá? De forma que a descontinuidade vai jogar o momento fletor para 3,6. Ou seja, aquele momento ele vai, entre aspas, aliviar ali a barra naquele ponto, né? Estava com um momento de 23,6. A gente vai aplicar o momento de forma que ele tende a jogar, que vai jogar o momento para 3,6, tá? Então, e para m igual a 2, igual a 27,2, a descontinuidade, né, como eu já tinha falado, e a descontinuidade já é pelo menos de 20 kN/m, e a reta calculada anteriormente, m de x igual a 23,6x menos 20, ok? Então,
Belezinha por enquanto? Então vamos lá. Agora para x maior ou igual a 2, x menor que 4. Né? Então, aí agora temos o momento de 20 kN, que eu acabei não botando aqui, mas beleza. A força de 15 kN, né? Que será o alvo aqui da análise, certo? Então, somatório da força igual a zero, 23,6 positivo, menos 15 negativo, e menos V, que é a força cortante, igual a zero. Aqui, né, dado essa descontinuidade aqui, certo? Temos que a força cortante foi para 8,6, ok? Então, a força cortante a partir desse ponto aqui, de x igual a 2, ela vai ser de 8,6, tá? Então, agora temos aqui o momento, né, no ponto C igual a zero. Aqui temos menos 23,6x, né, que é momento relativo à reação em A, negativo porque tem de gerar o elemento em análise no sentido horário, mais 20, né, momento sentido anti-horário positivo, mais 15, por quê? Porque tende a gerar o elemento no sentido anti-horário, vezes a distância dessa força pontual até o ponto C, que é x menos 2 metros, tá? Então, 15 positivo, 15, x menos 2 metros, mais m, que é o momento fletor no ponto C, ponto genérico em análise, igual a zero. E isso vai me levar aqui, m de x igual a, daqui, vai me levar aqui, m de x igual a 8,6x mais 10. Certo? Então, para observar a continuidade, m para x igual a 2, 27,2, né? Que é o que a gente tinha calculado para o segmento anterior, né? E m de 4 igual a 44,4. Observamos aqui, por que não tem descontinuidade aqui? Porque aqui não teve nenhum momento aplicado, né? Só aquele momento anterior, né, de 20 kN. Então aqui não teve nenhum momento aplicado, só força. Então essa força ela não gera descontinuidade no momento fletor, tá? Então por isso que a continuidade foi observada, certo? Então o diagrama de momento de força cortante, como vimos lá, entre 2 e 4, foi de 8,6, né? Aqui a descontinuidade e aqui o valor de 8,6 atribuído para x igual a 2, x maior ou igual a 2 ou x menor que 4. Ok? Beleza? Então, para o diagrama de momento fletor, já tínhamos calculado 27,2 para x igual a 2 e para x igual a 4, né? 44,4. Uma reta, né? Como a gente já tinha visto. E uma reta, e essa reta é observada por essa equação. Ok? Por essa função, 8,6x mais 10. Ok? Beleza. Então vamos lá. Agora para x maior ou igual a 4 e x menor que 8. Certo? Importante, x menor que 8, ou seja, esse ponto genérico aqui ele vai estar
num ponto que não é a totalidade da força distribuída, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Então vou explicando aqui para o pessoal entender. Somatório da força igual a zero, para o cálculo da força cortante. 23,6 positivo, menos 15, né, para baixo, negativo. E agora que vem aqui o que eu tinha falado, né? Vai ser força para baixo, essa força distribuída está para baixo, negativo, 6, né, vezes, né, essa distância aqui, né, que vai ser essa distância aqui vai ser x menos 4. X menos 4. Ok? Então, conforme esse ponto C vá para a direita, esse x vai aumentando, e o contrário, né, faz com que essa força aumente ou diminui de acordo aqui com a posição do ponto C. Ok? E menos V, negativo para baixo, igual a zero. Daqui sai que V de x igual a menos 6x mais 32,6, né? Lá, substituindo x igual a 4, temos que força cortante igual a 8,6, obedecendo a continuidade, né? Vemos lá que anteriormente era 8,6, e para x igual a 8, força cortante igual a menos 15,4. Aqui é o seguinte, a força cortante é uma equação, né? É uma função do primeiro grau, uma reta, tá? E essa reta, ela vai passar, né? Ela vai cortar o eixo X, ou seja, ela vai ter um momento onde a força cortante vai ser igual a zero, tá? E substituindo, né, V de x igual a zero aqui, né, na função original, temos que x igual a 5,43, ou seja, essa função ela vai cruzar o eixo x num ponto x igual a 5,43, onde a força cortante vai ser igual a zero. Isso é importante por quê? Porque a força cortante, quando ela é igual a zero, é onde é um ponto de máximo ou mínimo do momento fletor, tá? Então, ao desenhar o diagrama de momento fletor e força cortante, é importante que seja assinalado, né, esses pontos aonde a força cortante é igual a zero. Por quê? Porque será um ponto de máximo ou de mínimo do momento fletor, tá? Isso vai nos ajudar a fazer o desenho do diagrama de momento fletor, ok? Então não esqueçam disso, é muito importante, tá? Bom, vamos lá para o momento fletor, né? Somatório do momento no ponto C igual a zero. Mesma coisa aqui, 23,6x negativo, girando o elemento no sentido horário, mais 20, sentido anti-horário, positivo, mais 15, porque sentido, né, anti-horário, vezes, né, essa distância até o ponto C, que é 15, que é x menos 2. Né? O pessoal já reparou que, né, que a modelagem ela vem se repetindo e ela só muda quando dá consideração do novo carregamento devido à análise de um novo segmento. Então, o que é novo aqui é essa parcela. Né? O pessoal já viu já que anteriormente essa parcela aqui ela se repete. E aqui é o novo, né? Esse novo aqui que a gente tem que prestar atenção, tá? Que é
6, que é o valor da carga distribuída, né? Ao longo da distância, que é x menos 4, né? X menos 4, vezes a distância até o ponto C, que é x menos 4 dividido por 2. Porque a distância, que é a distância do baricentro dessa carga distribuída, né? Que vai estar aqui no meio caminho de x menos 4. Ok? Então, a distância a ser considerada aqui vai ser x menos 4 dividido por 2, né? Ok? Mais m, que é o momento fletor, né, sentido horário. Daqui sai que o momento fletor é menos 3x ao quadrado mais 32 vezes 32,6x menos 38. Função do segundo grau, tá? Aonde m para x igual a 4 é igual a 44,4, como a gente tinha visto anteriormente, né? E para x igual a 8, igual a 30,8. E para x, substituindo x igual a 5,43 aqui nessa equação, aqui nessa função, temos que o momento fletor é igual a 50,56. Ou seja, para o ponto aonde a força cortante é igual a zero, temos um ponto de máximo para o momento fletor, né? E que o valor desse momento fletor máximo é de 50,56. Por isso, né, que eu enfatizei aqui a necessidade do cálculo da força cortante igual a zero e a coordenada x dessa força cortante igual a zero. Tá? Isso vai nos auxiliar e vai demonstrar. Quando você faz isso, você demonstra para o professor que você sabe esse aspecto importante da relação entre momento fletor e força cortante, que é o seguinte: força cortante igual a zero é um ponto de máximo ou mínimo momento fletor. Ok? Então, importante, não deixe de considerar, calcular, né, esse ponto aqui. Ok? Então, continuando, o diagrama da força cortante, a gente tinha calculado uma reta, né? Para x igual a 4 é 8,6 e para x igual a 8 menos 15,4. Uma reta, né? Como a gente tinha visto. E para a força cortante igual a zero, x igual a 5,43. Ok? E o diagrama do momento fletor para x igual a 4, já tínhamos calculado 44,4, e para x igual a 8, 30,8. Ok? E o famigerado ponto máximo aqui, para x igual a 5,43, momento fletor igual a 50,56. E aqui temos aqui a nossa parábola com cavidade para baixo, né? Com ponto de máximo no ponto 5,43 e a curva com essa cara aqui, né? Menos segundo grau, menos 3x ao quadrado, mais 32,6x, menos 38. Certo? Então, esse é o momento fletor entre o ponto 4 e 8. Bom, para finalizar, entre 8 e 10, já com todos os carregamentos, tá? Somatório das forças, 23,6 positivo, menos 15 negativo, menos, né, 6 vezes 4, menos V. Aqui temos que força cortante igual a menos 15,4. Ok? Detalhe, como é x menor que 10, a reação no ponto B não está inclusa aqui. Tá?
como foi feito com as outras situações aqui, tá? E que, né, com a adição do RB, dessa reação IB, esse V de x vai para zero, né? E vai voltar para a situação inicial de repouso, tá? Mas vamos ver mais para frente. Então, momento em C igual a zero. Temos aqui, né, a repetição, né, de que a gente tinha dito, menos 23,6x, mais 20, mais 15, x menos 2, certo? Aqui a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque temos que considerar, né, a carga distribuída como um todo, né? Ou seja, 6 vezes 4 vezes a distância desse ponto aqui, do baricentro até aqui o ponto C, ok? E essa distância é x menos 4, certo? Menos 4 menos 2. Ou seja, esta distância aqui do baricentro até o ponto A, ela é de 6, né? Ou seja, essa distância do baricentro até o ponto C vai ser x menos 6. Menos 4 mais 2. Menos 6. Ok? Repetindo. 6, né? Positivo porque gira o elemento no sentido anti-horário, vezes 4, porque é a distribuição da força, vezes a distância do baricentro desse retângulo até o ponto C, que é x menos 4 menos 2, x menos 6, ok? Mais m, que é o momento fletor. Então, daqui sai que m de x igual a menos 15,4x mais 154. Para m igual a 8, jogando x igual a 8 aqui, chegamos a 30,8. E para onde x igual a 10, igual a 0. Momento igual a 0. Tá? Então, fazendo aqui o diagrama, tínhamos calculado anteriormente, V de x igual a 15,4, tá? E um detalhe aqui, né, que eu já pus aqui a influência no diagrama da força cortante da reação em B, ou seja, é uma descontinuidade que volta com a viga para a situação de repouso, tá? É a mesma coisa análoga aqui, né? Ela está na situação de repouso com a influência do ponto em A, do apoio em A, ela vai abruptamente para 23,6, né? E aqui, né? Mesma coisa, sai de menos 15,4 e vai abruptamente para 0, né? Porque a reação em B é igual a 15,4 positivo, ok? E o diagrama do momento fletor, uma reta, como a gente tinha visto, e aqui fica a cara do momento fletor, diagrama do momento fletor e da força cortante, tá? Só voltar aqui para os senhores, que o momento fletor entre 8 e 10 é uma reta, né, com coeficiente negativo, ou seja, ela decresce de acordo com o aumento de x, né, menos 15,4x mais 154. Né? Essa reta vai ser desenhada para
x entre 8 e 10. Né? Então, voltando lá, né? Essa reta aqui, porque ficou faltando eu discriminar aqui a função, ok? E a cara geral aqui do diagrama de momento fletor e força cortante, momento fletor, né? Para a nossa situação aqui, tá? Enfatizando aqui, força cortante igual a zero, momento máximo, momento fletor máximo, ok? Importantíssimo, né? Deixar bem claro isso, ok? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção, pela atenção de vocês, tá? Isso tudo aí vai estar aqui no meu blog, resistência.2.materiais.blogspot.com.br, tá? E espero que os senhores tenham gostado, tenham recebido aí um feedback muito bom, um retorno muito bom do pessoal que está assistindo, né, os vídeos, tá? E agradeço muito por esse retorno, tá? Isso faz com que eu tenha ânimo, né? Tenha mais vontade para botar mais vídeos, né? Para que os senhores possam acompanhar. Dúvidas, tá? Ponham no blog, tá? Postem no blog ou no meu canal no YouTube, ok? Ok, então, muito obrigado e até a próxima videoaula.